Fala, gente! Hoje nós vamos fazer juntos um sistema, um template de gestão de assinaturas dentro do Notion. Então, gestão de assinaturas de streaming, softwares, pagamento de internet, tudo isso que for recorrente você vai conseguir fazer por esse template aqui, que ficou bem completinho. Dá uma olhada em como ele vai ficar aqui depois que você assistir esse vídeo e seguir passo a passo. Bem legal, né? Então, sem mais delongas, vamos fazer passo a passo, tintim por tintim, desse template juntos agora na tela do meu computador. Vamos lá. Bom, gente, já estou então aqui dentro do nosso Notion, na tradicional pasta de aulas aqui, tá vendo aqui em cima? Tem o caminho de onde está a gestão de assinaturas no Notion Cell e está dentro de aulas. Bem legal, né? A gente já tem várias coisas dentro de aulas, porque a gente já fez muitos templates e já demos várias e várias dicas de Notion aqui no canal, então já pode se inscrever aqui. Então vamos começar o nosso sistema de gestão de assinaturas, pensando, como sempre, na lógica dele. O que a gente precisa? Quais são os pilares deles? Então, o negócio é o seguinte, se você pensar na sua cabeça ali, quais são as principais coisas que você precisa saber sobre as assinaturas que você tem aí correndo na sua vida, pagamento recorrente todo mês, saindo e tal, o que você precisa saber, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante, como não poderia ser diferente, são as próprias assinaturas, né? Então você tem que ter uma database ali de assinaturas, para você definir suas assinaturas, Netflix, Spotify, por aí vai. E depois, o que é muito importante você ter? É muito importante você ter a gestão de categorias, porque assim você vai saber por categoria quanto que você está gastando. Então às vezes você está gastando demais em coisa de filme, né? Em Netflix, aí tem não sei o que, tem vários sistemas aí de streaming, e às vezes você está gastando muito nisso. Então por que você não faz uma categoria para saber quais são as suas principais saídas no quesito de assinaturas, né? Então, eu acho que essa é a principal base, né? Se você parar para pensar, eu acho que esses são os principais pontos que você precisa ter. Então, você precisa das suas assinaturas e você precisa das suas categorias. Depois disso, tudo tá dentro, né? Tá dentro dessa database. Então, na de assinaturas, o que você vai ter? Você vai ter o preço, o custo, né? Você vai ter se você paga anualmente, se você paga mensalmente, se aquela assinatura tá ativa ou não tá ativa e por aí vai. E dentro de categorias, você vai ter ali quais são as assinaturas dentro de cada uma dessas categorias e quanto você está gastando em cada uma das categorias. Então é isso que a gente vai construir ao vivo agora. E para isso a gente vai criar aqui uma página logo de início. Então a gente vai colocar aqui página barra página e vamos colocar aqui as assinaturas e categorias. E nós vamos colocar as duas databases aqui. A gente vai quebrar um pouco o padrão que normalmente é uma página por database, mas aqui a gente vai colocar as duas databases nessa página aqui. Então vamos lá. A gente vai primeiro colocar aqui base de dados, então base de dados na linha. Beleza, aqui a gente vai colocar assinaturas Notion Cell. Beleza, colocamos aqui assinaturas Notion Cell e vamos já criar a próxima database, base de dados inline, e vamos colocar aqui categorias Notion Cell. Só para utilizar de base aqui essas duas databases. E aqui a gente já pode começar a construir com os principais componentes, ou seja, propriedades dentro dessa database. Então você está vendo aqui, tags é uma propriedade aqui dentro da database de assinaturas Notion Cell. Beleza? Maravilha. Tags a gente não vai usar, então a gente vai clicar com o botão direito e vamos aqui vir em excluir propriedade. Mesma coisa aqui em categorias Notion Cell. Então a gente vem aqui e exclui. Perfeito. Então aqui dentro de assinaturas, vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou usar meu exemplo aqui, por exemplo, eu assino o Canva para fazer thumbnail, essas coisas assim, de design, não sou especialista, obviamente, mas utilizo o Canva, eu assino Netflix, eu assino o Notion, obviamente, né, não podemos esquecer do Notion, vamos colocar aqui mais categoria, mais assinaturas, então, além do Notion, HBO Max, né, quem não gosta de um Game of Thrones que tem no HBO Max, né? Eu só assisto filme, mas enfim. Tem o Adobe para editar os vídeos que eu assino também. Eu assino também o Spotify para ouvir uma musiquinha, uma querida musiquinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, eu acho que não. Canva, Netflix, Notion, HBO Max, Adobe, Spotify. É isso aí, nem precisa dessa última. Eu vou colocar essa daqui que eu tinha separado aqui das minhas assinaturas, por exemplo. Beleza? Então aqui, colocamos já Canva, Netflix, Notion, HBO Max, Adobe, Spotify. Agora a gente vai vir aqui e adicionar o custo, né? Então vamos colocar aqui um custo que a gente vai preencher. Então número, uma database uma propriedade de número. Colocamos aqui número. Vamos colocar aqui custo
e vamos colocar que essa daqui é o que você vai preencher, porque depois a gente vai fazer a conversão. Qual que é o preço do anual se você paga por mês e qual que é o preço do mês se você paga no anual, tá? Então a gente vai vir aqui, custo, e essa aqui vai ser a que a gente vai preencher, formato de número, a gente vem aqui e coloca real. Voilá, perfeito. Aí, depois, o que vai ser muito importante de você colocar aqui? Você vai colocar as categorias aqui para depois vincular, para depois aqui selecionar. O Canva é qual categoria, né? Então a gente já pode até colocar aqui entretenimento. A gente pode colocar aqui design, que é o caso do Canva ali, do Adobe. E a gente pode colocar aqui organização, que é o caso do Notion. Perfeito? Aí, então vamos lá. Então aqui a gente vai adicionar uma relation. Por quê? Eu quero selecionar dessas categorias aqui qual o Canva pertence, qual o Netflix pertence, por aí vai. Ou seja, você vai estar relacionando a database assinaturas no Notion Cell com a database categorias no Notion Cell. Então você vem aqui, adiciona uma propriedade, escreve relação. Seleciona relação, aqui a gente vai vincular uma base de dados existente. Vamos selecionar aqui a database então de categorias Notion Cell, que a gente também criou, tá aqui embaixo o nome, e beleza, adicionar relação. Perfeito. E aqui ao invés de categorias no Notion Cell, vamos deixar só categoria, né? Porque é uma categoria só. Então categoria, vamos deixar aqui do lado do nome. Perfeito. E aí o negócio é o seguinte, Canva é o quê? Aí você vai selecionar de acordo com as opções que você colocou aqui em categorias no Notion Cell, na database categorias no Notion Cell, qual é a categoria de cada uma dessas assinaturas. Então aqui, por exemplo, design, Canva é design, Netflix é entretenimento, Notion é organização, HBO entretenimento, Adobe design também, né? E Spotify entretenimento. Colocamos assim. Então a gente preencheu aqui as categorias. Ainda tá tudo feio, a gente vai adicionar tudo certinho, ícones e tudo mais para deixar bem bonitinho. E aí, aqui tem os custos preencher. Você pode colocar aqui, então, por exemplo, Canva 35, Netflix. Vamos colocar aqui que Netflix, vamos supor que é anual, daqui a pouco a gente coloca, então vai ser 500 no ano, 550 Notion no ano, HBO, coloca quanto? 45, 120 Adobe e 21,90, vou colocar 22 aqui, R$22 aqui o Spotify por mês. Perfeito. E aí, gente, a gente vai ter que adicionar aqui mais duas categorias, mas antes a gente vai esticar isso tudo igual a gente sempre faz. A gente vai colocar aqui texto pequeno, largura completa e voilá. E a gente vai adicionar mais categorias. Vamos lá. Primeira categoria que você vai precisar também adicionar invariavelmente. O tipo, né? O que significa o tipo? Então a gente vai vir aqui e colocar uma propriedade de seleção e vamos colocar aqui o tipo. Tipo, perfeito. Tipo se é mensal ou se é anual. Beleza? Então aqui, mensal e anual. Perfeito. Aí, Netflix anual, Notion anual e o resto é mensal. Você pode vir aqui no mensal e arrastar para baixo. Perfeito. Tudo é mensal, menos Netflix e Notion. E depois também tem a questão do status da sua assinatura. Então a gente vai vir aqui e colocar uma propriedade de status. E aí a gente pode colocar ou a propriedade status ou a gente pode colocar selecionar aqui, um select. Vamos colocar aqui o select por enquanto, tá? Então vamos colocar aqui seleção, o nome da propriedade então é status da assinatura. Perfeito? E aqui vão ser só dois status, ativo ou cancelado. E aí, gente, a gente só muda a cor aqui. Vamos lá, cancelado, vamos colocar de vermelho e ativo nós vamos colocar de verde. Perfeito. Nenhuma vai estar cancelada, vamos colocar aqui tudo ativo. A gente vem aqui e arrasta para baixo. Perfeito. Outra coisa que você vai ter que fazer e que eu já mostrei para vocês, gente, que eu já falei, quer dizer, eu mencionei para vocês. A gente vai querer colocar aqui um custo mensal e um custo anual. Isso tudo para você saber quanto que é a Netflix, então, por mês. Se você quiser fazer esse tipo de cálculo, você vai ter aqui presente, beleza? Então vamos lá. Até para você fazer a conta, se vale a pena assinar o anual mês, se você prefere assinar o mensal e por aí vai. Então vamos lá. Vamos colocar fórmula. Então, escrevemos fórmula. Aqui a gente vai colocar custo mensal. A gente vai vir aqui com o botão direito e vamos clicar em duplicar a propriedade. Vamos vir aqui e vamos mudar para custo anual. Perfeito, gente. E aí, como é que você faz essa fórmula para traduzir isso daqui para, por exemplo, aqui o Netflix? A Netflix, ela é 500 no ano. Então, você quer dividir por 12 para descobrir o custo mensal, né? E o Canva,
ele é 35 por mês. Então você quer multiplicar por 12 para descobrir o valor anual, beleza? Então a gente vai ter que primeiro identificar, na nossa fórmula a gente vai ter que identificar o tipo, se é mensal ou anual, para depois descobrir se você vai ter que multiplicar por 12 ou dividir por 12. Então como que a gente faz essa fórmula? Eu deixei aqui no bloco de notas, deixa eu pegar aqui, eu deixei a fórmula prontinha para só explicar para vocês. No último vídeo, acho que foi eu fui ver o vídeo, achei um pouquinho ruim, porque a gente fez a fórmula do zero. Eu acho melhor eu vir aqui e explicar uma fórmula que já está pronta, beleza? Então, vamos lá. No custo mensal, essa é a fórmula que eu vou explicar para vocês agora. Então, vamos lá. Se o tipo está vazio, não tem nenhum tipo, volta vazio. Quando você coloca duas aspas assim e nada no meio, significa vazio. Então, se não tiver nenhum tipo definido, não volta nada. Mas, se o tipo for igual anual, como aqui no caso da Netflix, eu quero que volte o cifrão antes, porque não tem esse formato nativo aqui. Então, você coloca o RS aqui de cifrão, de dinheiro, de reais, né? Quer dizer, você coloca o formato aqui do custo de preencher, o que você já preencheu aqui, beleza? O custo por mês ou por ano, você coloca ele aqui, você arredonda ele, então se tiver centavos, para não ficar trocentas casas decimais, ao invés de ficar 300 casas decimais, você vai lá e você faz essa variação. Então, por exemplo, olha só aqui, essa fórmula que chama floor. Você retorna o maior número inteiro menor ou igual ao número, perfeito? Então a gente faz isso para não ficar aquele tanto de número lá. A gente vai dividir por 12, porque se o tipo for anual, quer dizer que o valor que a gente preencheu é o valor anual. Então, para descobrir o valor mensal, a gente divide por 12, beleza? E depois que a gente fez o arredondamento, a gente vai lá e multiplica por 100. Da função de formato e de arredondamento, e depois você divide por 100, só para deixar igual. Essa parte aqui, você pode até ignorar ela, não precisa, tá bom? Você pode até, não precisa entender muito não, você tem que entender o resto. E aí depois, se não for esse formato, ou seja, se o tipo não for anual, eu quero que você retorne apenas, única e exclusivamente o custo de preencher, tá bom? O custo que você preencheu. Então, se o tipo for anual, você divide por 12 para descobrir o custo mensal. Se o tipo não for anual, como a gente só tem 2 aqui, vai ser o tipo mensal, você simplesmente volta o que você preencheu. Perfeito? Então a gente clica aqui e salvamos. E aí fica assim. Você vê que o 500 dividiu por 12, mais o Canva aqui, que é mensal, simplesmente voltou os 35. Perfeito? Maravilha. E aí o custo anual vai ser a mesma coisa, só que ao invés de dividir, a gente vai multiplicar. Então, se for mensal, a gente vai multiplicar por 12. Então, é a mesmíssima lógica. Tranquilo, gente? Então, o custo anual vai ser esta fórmula aqui. Então, olha só a única diferença. Se o tipo for igual a mensal, você vai ir lá e multiplicar por 12 o custo que a gente preencheu. Mas, se não for, a gente volta simplesmente o custo que a gente preencheu. Então, você vai ver aqui que em Netflix vai estar 500, que foi o que a gente preencheu. Por quê? Porque está anual, beleza? Mas no custo mensal, a gente vai dividir por 12. Deu para entender? Deu para pegar? Espero que sim. Outra coisa que a gente também é importante a gente colocar, que deve estar até de sugestão aqui, data de início. A gente pode colocar aqui, deixar aí a data de início. Outra coisa que a gente pode colocar é data de término, que não vai ser, na verdade, data de término, sim data de renovação, né? Renovação. Maravilha. Coisa que a gente pode deixar aqui também. Só que aí, gente, o Notion ele tem alguns probleminhas de lógica, principalmente, tá? Por quê? Porque isso daqui, por exemplo, ele não vai entender como número, tá bom? Você vai ter que formatar, então a gente vai pegar uma fórmula para compreender isso daqui, esse valor aqui, como número, tá? Porque isso daqui tá simplesmente como um texto, beleza? Então a gente vai fazer uma fórmula para tal. E escreve fórmula. Nome a gente vai colocar aqui fórmula para mensal, tá? Para mensal, perfeito. Vamos editar essa fórmula. Essa fórmula aqui, na verdade, ela é bem simples, a gente pode fazer. Então a gente vai começar com uma função if aqui. Então vamos colocar aqui o if. Então o if de se o tipo, então vamos lá, if é se. Então se o tipo for igual a mensal, que retorne, vírgula, eu quero que retorne. Então se você ler a fórmula aqui if, você vai ver. Então se você clicar aqui no if, você vai ver. Se
for verdadeiro, retorne. Se a condição for verdadeira, retorne 1. Se não for, retorne 2. Então, se for verdadeiro, se for mensal, eu quero que retorne o custo que a gente preencheu. O custo mensal que a gente preencheu. Então, vamos ver aqui, cadê? Custo preencher. Beleza. Mas, se não for, o que eu quero que retorne, né? Eu quero que retorne 0. Nada. Então, tá bom? Então, o que vai aparecer aqui? O Netflix e esse outro aqui aí embaixo, que é o Notion, né? Se eu não me engano, eles vão aparecer como 0. O resto tudo vai preencher já no valor aqui de custo preencher. Então, vamos lá. Salvar. E voilá. Então, 35... 00, igual eu falei para vocês, 45, 120 e 22. Então, isso daqui tá no formato número, que a gente vai poder utilizar aqui nas categorias. Vai facilitar muito pra gente. Facilitar não, vai possibilitar, porque isso daqui a gente não conseguiria fazer a soma pelo roll-up. Logo menos eu explico pra vocês isso daí. E também, seguindo a mesma lógica, a gente vai ter que fazer uma fórmula aqui para gasto de categoria. E por quê? Porque também depois para puxar aqui em categorias no Notion Cell. Vocês já vão entender. Mas com o tempo vocês vão pegando essa questão de que o Notion não identifica algumas coisas como número, que você queria que fosse número, mas não são números. Aí você tem que fazer essa gambiarrazinha aqui. Mas enfim, bem tranquilo, com o tempo você vai, se você usar muito o Notion, você entende facilmente. Então você vai vir aqui, fórmula novamente, sempre fórmula. E nós vamos colocar aqui gastos por categoria. Beleza? Porque a gente vai utilizar aqui embaixo. Então beleza. Vamos vir aqui na fórmula, e já também deixei pronto aqui no bloco de notas. Então, se o tipo tiver vazio, retorne 0. Mas se o tipo for igual anual, retorne o custo preencher dividido por 12. Então, aqui a gente está fazendo o contrário do que a gente fez ali, né? Então, se for anual, a gente quer pegar qual que seria o custo mensal. E o contrário, se for mensal, a gente pega o custo que foi preenchido. Beleza? Então, vamos lá e vamos colocar aqui. Então, o que significa esse dividir por 12? É simplesmente pegar o mensal. Beleza, gente? Eu não coloquei aqui, por exemplo, direto aqui a outra fórmula que a gente tinha feito. Por quê? Porque isso aqui ele não vai reconhecer como número. O objetivo é simplesmente fazer essas contas aqui para que essa propriedade seja reconhecida pelo Notion como número. Então, a gente vai vir aqui e vamos clicar em salvar. Então, olha só, no caso aqui voltou 41,66, só que agora voltou em formato de número. Isso aqui não é formato de número, né? Isso daqui é um formato de... Tem o reais aqui e depois tem um número. E como um todo o Notion não reconhece isso daqui como número. Por isso que a gente está fazendo essas fórmulas. A mesma coisa vale para o custo mensal aqui. Tranquilo? Então, isso daqui o Notion não reconhece como número. Mas isso daqui ele reconhece como número. Esse R$35 aqui ele não reconhece como número. Mas esse 35 aqui ele reconhece como número. E por fim, a gente vai querer colocar aqui o valor que a gente está gastando e também junto com o tipo. Ou seja, aqui, o Canva... Aqui eu vou até diminuir para facilitar a nossa vida aqui. Mas o Canva, o que ele é? Ele é R$35 por quê? Por mês. Né? A Netflix aqui, ele é R$500 por o quê? Por ano. Então a gente quer colocar isso. Então para isso a gente também vai fazer uma fórmula, tá? Vamos diminuir aqui. Apesar que isso aqui não é nossa exibição primária. Isso aqui é só nossa database, a gente está elaborando nossa database aqui. Então a gente vai colocar aqui mais uma fórmula de valor de exibição. Perfeito, vamos editar a fórmula. Também deixei pronta esta fórmula aqui, que é a seguinte... Se o tipo tiver vazio, não retorna nada nessa fórmula aqui. Mas se o tipo for igual a mensal, retorne cifrão, né? Mais o custo preencher, mais por mês. E se não for igual a mensal, retorne custo preenchido por mês. Perfeito? Então, essa fórmula aqui, bem simples também, tá aqui. 35 por mês, 500 por ano, 550 por ano, 45 por mês e por aí vai. Perfeito. Então essa parte aqui, essa database aqui, a gente, basicamente, nós terminamos ela já. Aqui a gente vai ter que terminar aqui a nossa database de categoria. E para isso, logo de cara, a gente vai fazer um roll-up. O que é um roll-up, gente? De acordo com uma relação que já existe, que aqui no caso só temos essa relação aqui de assinaturas no Notion Cell, que é a relação da database assinaturas no Notion Cell com a database categorias no Notion Cell, a gente vai selecionar ela. Então a gente vai vir aqui, roll-up. Então, de acordo com essa relação, que se você puxar aqui só tem uma, assinaturas no Notion Cell, você quer puxar qual propriedade da database que está relacionada. Então, dessas daqui da database de cima, categoria, custo, tipo, status de assinatura, qual que você quer puxar para baixo, né? No caso aqui, eu vou puxar
o fórmula para mensal, beleza? Então, vou puxar fórmula para mensal e vou vir aqui e colocar mais opções e soma. Por que que a gente fez aquilo, gente? Então, perceba o seguinte, olha só isso daqui. A gente está utilizando isso daqui, fórmula para mensal. Que, se você pensar bem aqui, vai ser o quê? Vai ser aqui 35, 45, 120 e 22, que são todos os que estão marcados como mensal, não é verdade? Entretanto, o que acontece é que se você vier aqui, por exemplo, nesse rollup, só para explicar por que a gente fez aquelas formas ali que você deve ter achado que não faz sentido nenhum. Você vier aqui na propriedade e colocar aqui, por exemplo, o custo mensal e vir aqui em mostrar original, você não vai ter a possibilidade de somar. Por quê? Porque o Notion não reconhece aquilo como número. Ele só dá a possibilidade de somar se ele reconhecer aquilo como número. Beleza? Então a gente volta aqui, vem em fórmula mensal, que está bem aqui, e vem aqui em soma. Você vê que agora tem essa possibilidade. Perfeito? Então a gente colocou aqui já. Mas só que a gente não para por aqui. A gente também tem que fazer uma fórmula aqui, que é basicamente colocar este valor aqui para por mês, né? Então, 67 por mês, 155 por mês. Tranquilo? Então vamos lá. A fórmula é a mais fácil possível, tá? Eu vou até fazer, eu também deixei escrita essa fórmula, mas eu vou fazer para você aqui, porque essas fórmulas aqui não vão tomar muito tempo, não vai ficar chato igual no último vídeo. Tranquilo? Então vamos colocar aqui o nome da fórmula de valor mensal, beleza? Vamos vir aqui em editar. O que a gente quer? A gente quer o rollup aqui que a gente colocou por mês, barra por mês, igual a gente fez ali em cima nessa fórmula de valor de exibição. Então, para fazer isso, você vai ter que colocar primeiro o cifrão, né? Então, você vai colocar os reais aqui para determinar. Então, você coloca reais, depois coloca um mais, aí você puxa a fórmula rollup que a gente fez ali, então 67, e depois você coloca um mais e coloca também ali barra por mês, ou seja, por mês. E aí, eu acho que aqui já vai estar funcionando. Então, por exemplo, 67 passou a ser 67 por mês. Beleza? Então, aqui a gente basicamente estruturou todas as nossas duas bases de dados e a gente consegue prosseguir agora para, de fato, montar o nosso template, nossa exibição desses dados que a gente montou aqui. Beleza? Então, vamos diminuir isso daqui tudo. Diminuímos. Perfeito. Agora, a gente vai voltar ali para nossa gestão de assinaturas. Aqui já está a nossa página. Só que agora nós vamos exibir o que a gente construiu, só que de maneiras diferentes. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, aperta barra, a gente aperta visualização. Vamos colocar aqui visualização em tabelas, a gente vai mudar aqui, mas vamos colocar aqui visualização de tabelas e nós vamos colocar das assinaturas Notion Cell. Pode vir aqui e colocar visualização em tabela. Perfeito. Vamos aqui aumentar também esta página e voilá, perfeito. Só que a gente não quer exibir nesse formato daqui, tá bom, gente? A gente quer exibir em outro formato. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, a gente vai vir em layout e nós vamos decidir o que a gente quer. Mas antes, eu vou fazer rapidamente aqui, só um, e depois vou acelerar o vídeo, para colocar os ícones de cada uma desses produtos aqui, dessas assinaturas, beleza? Então você vai vir aqui, vai abrir. A gente pode até mudar isso daqui para abrir centralmente, tá? Então a gente vai vir aqui em layout, abrir páginas em modo centralizado. Perfeito. Aí agora quando você clicar aqui em Spotify, abriu aqui. A gente vai vir aqui adicionar um ícone. A gente vai vir aqui em ícone personalizado e vamos arrastar o ícone do Spotify para cá. Perfeito. Carregou. Agora o ícone está aparecendo aqui. A gente vai fazer a mesma coisa para todos os outros. Vou acelerar o vídeo. Ótimo, ícones aqui adicionados já dá um toquezinho diferente, né? Já dá mais gosto de ver isso daqui. Só que a verdade, gente, é que a gente vai utilizar aqui um outro layout para fazer essa disposição. E esse layout vai ser o layout de quadros, tá? Então vamos vir aqui e vamos colocar aqui quadro. E nós vamos fazer um agrupamento. A gente não quer agrupar por anual ou mensal, a gente quer agrupar por categoria, tá? Então a gente vem aqui agrupar por categoria. Então, olha só, fica assim. Em design tem Adobe Canva. Em entretenimento tem Spotify, HBO e Netflix. E em organização tem o Notion
aqui. E aí, gente, aqui que fica a parte interessante de várias coisas que a gente fez, vão começar a fazer mais sentido aqui. Então, antes de mais nada, vamos ocultar esse título aqui, e aí a gente vai vir aqui e vamos colocar as propriedades que a gente quer exibir. Que no caso, qual propriedade a gente quer colocar aqui? A gente quer colocar primeiro o status, né? Então, qual que é o status da assinatura? Ela está ativa? Então, a gente coloca aqui, já dá pra ver. E depois, o que a gente quer é o valor de exibição, que é isso daqui, 120 por mês, 35 por mês, 22 por mês, Netflix 500 por ano, Notion 550 por ano, por exemplo. Então, olha só, já te dá uma visão geral. Na primeira aba aqui, você já vê quase tudo que você precisa. Inclusive, se você quiser deixar isso aqui só com as assinaturas ativas, você pode vir aqui no filtro, você vai vir aqui em status assinatura e vai colocar aqui só ativo. E depois esconde de novo. Então aqui vai ser só os ativos, beleza? Então você vem aqui e vai colocar inclusive um título. Você pode colocar, então, por exemplo, você quer colocar assinaturas ativas. Olha só, você já dá isso daqui, dá um espacinho aqui a mais, seleciona tudo, coloca em negrito e também coloca aqui um H2. Colocou esse H2, coloca aqui embaixo. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui a gente sobe, tem um espaço para trabalhar aqui em cima. Seleciona isso tudo de novo, coloca um underline aqui, como é que chama isso daqui? Esqueci. Você sublinha. Sublinha? É isso? Não sei. Enfim, você colocou isso daqui e você pode pôr aqui, ao invés de mudar o nome da visualização, você pode colocar por categoria. Opa. Categoria ativos. Perfeito. Então colocamos isso daqui desta forma aqui. Perfeito. Então fizemos essa primeira visualização que a gente queria fazer aqui. Outra coisa que então agora que a gente vai partir é a questão das categorias, né? Então vamos colocar aqui barra visualização. Opa, visualização. Pode ser tabela mesmo por enquanto. Vamos selecionar aqui categorias no Chancel, nova visualização em tabela. Perfeito. Vamos ocultar esse título aqui. Vamos vir aqui em cima e vamos mudar aqui o layout. Eu vou querer colocar aqui um layout de galeria, tá bom? Então aqui tem design, tem entretenimento e tem organização, beleza? Então nós vamos vir aqui em editar novamente, layout, e nós vamos colocar, pode deixar aqui como médio tamanho do cartão. A visualização do cartão a gente vai mudar aqui para capa. A capa que a gente colocar nessas páginas aqui vai aparecer dentro pra gente. Modo centralizado e voilá, perfeito. Isso aqui já está certinho. Aí a gente vai vir aqui e vamos selecionar e vamos colocar a capa. Uma capa para cada um desses. Já deixei pronto aqui para vocês também. Então, design a gente vai colocar esse daqui e depois eu vou acelerar o vídeo para colocar nos outros dois aqui, beleza? Então, vamos lá. E também a gente pode colocar um íconezinho para cada um desses. Vamos colocar aqui, por exemplo, para artes, vamos colocar esse negócio aqui de pintura, para design, quer dizer, para entretenimento. A gente pode colocar também uma pipoquinha, né? Então, cadê? Pipoquinha. Perfeito. E organização, a gente pode colocar um ícone de documento aqui, por exemplo, aqui. Perfeito. Então, já fica assim. Mas o que a gente quer exibir além disso? A gente quer exibir quanto que a gente está gastando por mês em cada uma dessas categorias. Então, a gente vem aqui, vamos vir aqui em propriedades, vamos colocar aqui em quê? Em valor mensal. Então, tá desta forma aqui. E aí, perfeito. Ficou desta forma aqui, você sabe para cada uma dessas categorias aqui quanto está gastando por mês. Beleza, beleza, beleza. E aqui a gente também quer ter uma visão de todas essas assinaturas, porque lembra que aqui a gente está em assinaturas ativas. Mas se eu quiser ver todas as assinaturas, inclusive a gente pode duplicar esse título aqui. Vamos vir aqui em duplicar, você pode dar só um Ctrl D, então, por exemplo, Ctrl D. Perfeito. Então agora a gente tem um título aqui para categorias e vamos ter o título aqui também para todas. Então vou até colocar aqui. Todas assinaturas. Como que a gente coloca aqui todas as assinaturas? A gente vai vir aqui novamente, visualização. Pode ser, seleciona aqui a base de dados, que no caso aqui vai ser assinaturas no Chancel de novo. Pode ser aqui tabela, pode selecionar a mesma, porque a gente vai mudar isso daqui. A gente vem aqui, oculta o título e a gente não quer deixar desse jeito, é meio feio. Olha só o tanto de coisa que a gente colocou aqui só para ficar por trás, a gente não quer que apareça isso, né? E como que a gente faz essa melhoria? Então a gente vem aqui e volta novamente naquela mesma lógica do layout.
Aqui em Layout, a gente vai vir aqui e vamos colocar aqui Galeria. O que a gente vai querer colocar na visualização? A gente não quer nenhuma imagem aqui nessa galeria, então a gente coloca nenhum, por exemplo. É bom que a gente trabalhou tipos diferentes aqui dentro do layout de galeria. Mas beleza, a gente colocou isso daí. Não vamos agrupar por nada, pode ver aqui, não está agrupado por nada. A gente só vai querer colocar algumas propriedades para mostrar aqui. Então, por exemplo, eu vou querer vir aqui e colocar a propriedade de se é mensal ou se é anual, ou seja, a propriedade de tipo. Outra coisa que é importante a gente colocar aqui é qual que é a categoria, né, de cada uma dessas assinaturas. Por fim, outra coisa interessante, qual que é o custo, né? Qual que é o custo por mês ou por ano, né? Então é aquele famoso valor de exibição. Então quando é ano fica por ano e quando é mês fica por mês. Então ao invés de você colocar tudo junto, você já simplifica aqui esse processo com as fórmulas. Então você não precisa exibir tudo aquilo que a gente viu lá atrás, igual você vê aqui em assinaturas e categorias. Olha só que coisa feia, né? A gente não está exibindo isso daqui. Isso aqui é apenas para a gente fazer a nossa lógica e depois exibir no front aqui, na nossa cara, o que a gente quer, né? Perfeito. Então aqui não é assinaturas ativas, é simplesmente categorias, né? Então a gente vem aqui, eu vou dando um espaço entre as letras, porque eu acho que dá um toque diferente, fica bem bacaninha, né? E aí, a gente colocou aqui. Aqui no caso, a gente pode até escrever aqui. Renomear para categorias. Maravilha. E aqui vamos renomear para todas assinaturas. Beleza. Então, tá ficando assim o nosso template, só que ainda tem um pequeno ponto e que eu acho que vocês vão gostar bastante desse pequeno ponto, tá bom? Que nada mais é que a gente vai colocar um gráfico aqui. Como que a gente faz para colocar um gráfico? A gente vem aqui, barra, e escreve gráfico. Simples assim. A gente vai querer um gráfico de rosca para mostrar quais que estão sendo os nossos gastos por categoria, beleza? De acordo com o gráfico aqui de donut, de rosca de pizza, da maneira que você quiser falar aí. E aí, a gente vem aqui e seleciona assinaturas Notion Cell. Agora você vai entender o significado de por que a gente fez, significado não, o porquê a gente fez outra fórmula lá dentro da database aqui de assinaturas, beleza? Então a gente vai querer exibir o que? Aqui tá por tipo, quantas são mensais e quantas são anuais. Beleza, interessante, ok, mas não é um dado tão importante como, por exemplo, se a gente vier aqui colocar categorias, que a gente já vai saber aqui, olha só, tem 6 no total, a gente consegue ver essa distribuição, e se você passar o mouse você consegue ver, tem 3 de entretenimento, tem uma de organização que é o Notion, e tem 2 de design que é o Canva e o Adobe. Perfeito! Então você vai vir aqui e em categoria você não vai querer colocar cada fatia representa contagem, a gente não quer números, a gente quer dinheiro. E é por isso que a gente fez aquela fórmula lá, que é a famosa fórmula de gasto por categoria. Então a gente vai vir aqui em gasto por categoria e colocar soma. Então olha só, aqui dentro está mostrando a soma de todos os gastos. Aqui e cada uma por categoria. Se você vier aqui passar o mouse, 155 está gastando em design, 45,83 está gastando em organização, e aqui entretenimento está gastando 108,66. Perfeito, né? E aí, só para dar um toque ainda, a gente vai vir aqui, você pode ordenar da maneira que você quiser, tá bom? Então pode ser de A a Z, de alfabeto, pode ser de soma, do maior para o menor. Mas aqui a gente vai vir aqui em cor e nós vamos colocar aqui sem cor, que dá esse toquezinho aqui um pouco diferenciado, né? E aí é basicamente isso que a gente colocou aqui, que a gente fez aqui um gráfico onde você passa aqui, você vai adicionando categorias aqui também, você pode adicionar uma nova categoria aqui, adicionar aqui e vai aparecer automaticamente aqui quanto que você gastou por cada uma das categorias. É muito legal, tá ficando muito legal esse template aqui. E a gente vai arrastar aqui pro lado, tá? Então, arrastamos aqui pro lado. Olha só que bacana que ficou. A gente vai vir aqui e ainda colocar esse gráfico um pouco mais pra lá. Olha só que bacana que ficou. Então, aqui, logo de cara, nessa primeira dobra aqui do nosso template, o que aconteceu? A gente já tem uma noção geral das nossas assinaturas, independentemente de quantas elas sejam, né? Então, você já consegue ver aqui quais são as suas assinaturas por categoria, tá? Organizadas por categoria. E aqui você consegue ver aqui o valor total de cada uma das categorias, beleza? E aqui você consegue ver as categorias que você tem cadastrado, quanto você está gastando por cada uma delas mensalmente. E aqui você tem todas as suas assinaturas. Se você quiser adicionar uma assinatura, é só clicar aqui em novo, tá? Também preparei uma capa para o nosso template. Vem aqui, a gente posiciona essa capa aqui e voa lá. Então, você já pode colocar isso. E por fim, a gente vai vir aqui e vamos colocar aqui um callout.
Callout que no caso aqui em português é frase em destaque. Vamos arrastar esse assinaturas e categorias. Vamos colocar um ícone aqui em assinaturas e categorias, que pode ser isso aqui, né? No sentido de recorrência, que sempre está sendo cobrado. E vamos colocar aqui sua gestão de assinatura. Vamos vir aqui, seleciona tudo. Opa! Tudo e colocamos em negrito. Olha só que coisa. Se você quiser colocar, ficou bem legal, né, gente? Se você quiser colocar aqui Ctrl Shift L, olha só, fica no Dark Mode, que também fica bem legal, né? Olha só, a gente pode até mudar a cor aqui desse anual. Vamos colocar aqui no anual de outra cor. Vamos colocar aqui de roxo, por exemplo, para não confundir com o cancelado aqui. E voilá. Temos um template pronto. E, gente, sendo bem sincero com vocês, ainda tem alguns detalhes. Você vê que, por exemplo, se você vier aqui dentro de uma assinatura, você vai ver que a gente não colocou as datas. Então dá pra gente trabalhar essa questão de datas, dá pra gente colocar, por exemplo, avisos de renovação. Então essa semana renova o plano anual do seu Netflix, por exemplo, aqui, ou do seu, que mais que é anual? Do seu Notion, essa semana, que aí você pode decidir, você vai querer desembolsar R$550 essa semana, você pode decidir. Então a gente pode colocar isso e nós vamos colocar todas essas melhorias, essas mudanças dentro do planejamento financeiro 3D. Assim como a gente fez lá com o controle de casais, nós vamos fazer aqui também com o planejamento financeiro 3D, que é um template completo de finanças que também vai estar dentro dele esse template de gestão de assinaturas, tá bom? Então aqui você vai ter todas as suas receitas, despesas, investimentos, quanto que sobrou de saldo para você no final do mês, saldo total acumulado ao longo de todos os meses, receitas totais acumuladas ao longo de todos os meses e despesas também totais acumuladas aqui. Tem gráficos também já feitos, tem controle bancário, então aqui seu salário você recebe por onde? É pelo Nubank? Se você clicar aqui, você vai selecionar aqui. É pelo Itaú, é pelo Banco Inter, com cálculo automático de saldo. Aqui também tem categorias de despesas, por exemplo. Aqui tem outro gráfico, tem categorias de despesas, onde você pode definir seu orçamento mensal e ser informado automaticamente aqui o quanto que está disponível ainda para você gastar naquele mês, de acordo com o que você definiu de orçamento mensal. Então, se você definiu R$1.000 de streaming por mês, diga de passagem, você vai vir aqui e você pode simplesmente, se você já tiver gastado R$500, vai ser computado aqui automaticamente e vai mostrar aqui o quanto que está disponível para você gastar. Tem mais gráfico aqui de despesa por categoria, tem o orçamento geral também, que vai te retornar aqui automaticamente quanto que você ultrapassou, quanto você ainda tem disponível para gastar. Tem controle de investimentos, tem checklist de compras, se você deve ou não comprar alguma coisa, tem definição de metas, controle de cartões, tem inteligência artificial para você conversar com suas despesas, o que você está gastando muito, o que você está gastando pouco, como é que funciona isso, bem bacana isso daqui. Tem o extrato completo por categoria e várias outras coisas dentro do planejamento financeiro 3D, inclusive o controle financeiro de casais que a gente colocou lá dentro, a gente fez juntos aqui no canal e também colocamos dentro do planejamento financeiro 3D. Então, se você quiser acessar o template que a gente fez junto, o template que a gente fez também juntos de controle financeiro para casal e também o próprio planejamento financeiro 3D na sua segunda versão e com gráficos, você pode acessar o primeiro link aqui na descrição. Só vale um disclaimer aqui, os gráficos são uma função do Notion. A parte que são pagas, na versão gratuita você só pode fazer 2 gráficos, se eu não me engano. Então, esteja ciente dessa limitação, mas você pode fazer 2 gráficos tranquilamente e eles já vão estar montados para você, caso você entre em planejamento financeiro 3D, já vai estar tudo pronto e com todas as melhorias que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar. Beleza, gente? Então, primeiro link aqui na descrição para você acessar a gestão de assinaturas no Notion que a gente fez juntos aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham tido ao longo desse vídeo, pode comentar aqui embaixo que eu tô sempre atento aos comentários, beleza? Então, comenta aqui embaixo se você gostou, se é um conteúdo de valor, se vocês querem ver mais, se você teve alguma dúvida, que eu vou estar aqui lendo os comentários de vocês e respondendo. E também deixa o like aí, porque é um conteúdo aí que eu acho que agrega bastante para vocês aprenderem mais sobre o Notion. Então é isso, um abraço para vocês, até o próximo vídeo e valeu!